Em graça e paz. Glória a Deus. Bom estar aqui de novo para ministrar a palavra. Eu amo esse ministério. Pastor Gerson, um grande amigo. E sempre para mim é um prazer poder estar aqui com vocês para poder transmitir algo da parte de Deus. Amém? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Amém? Então Deus vai falar com você. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias diferentes da normalidade, daquilo que a gente costumava viver. Nós entendemos isso. Satanás, ele adiantou a agenda dele para falar que é o fim, mas não é o fim ainda. Jesus disse em 24 de Mateus, verso 6, que essas coisas é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, não se desespere. Amém? Então dá para olhar para a pessoa do seu lado e dizer para ela assim: não se desespere. Diz para ela: não se desespere. Ainda não é o fim. Amém? É necessário que essas coisas aconteçam, disse Jesus, mas ainda não é o fim, não se desespere. Amém? Por quê? Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Uma característica que o teu Deus é, uma das características de Deus, é que Ele é soberano, nada escapa do seu controle, das suas mãos, tudo está sendo dirigido, direcionado por Deus, até mesmo quando as pessoas acham que estão fora de um plano de Deus, na verdade, elas estão somente fazendo aquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus determinou. Então Deus não perdeu o controle da história, amém? Deus não perdeu o controle da terra, Deus não perdeu o controle de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que vivem na terra. Ele sabe cuidar de cada uma delas e Ele está cuidando de você. Ele está olhando para a tua casa, Ele está olhando para os teus filhos, Ele está olhando para os teus negócios, Ele está olhando para o teu dinheiro, para as tuas economias, para os teus bens. Tudo está no controle de Deus. Então eu te convido a aplaudir o Senhor pela soberania dEle. Ele não perdeu o controle, Ele continua governando sobre a terra. O Senhor reina, o Senhor reina. Que o diabo escute, que os principados escutem esta igreja aplaudindo o Senhor, que o inferno escute, nós aplaudimos o Senhor, porque o Senhor reina. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, esse não é um momento de desespero, esse não é um momento da gente ficar arrancando os cabelos da cabeça sem saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer com a gente, qual que é o fim das coisas. Não é o momento agora de ficarmos pregando caos. Nós não somos pregadores do caos. A igreja não propaga o caos, a igreja não libera a profecia do fim, a igreja não libera a profecia da desgraça, a igreja não libera a profecia que vai matar, que vai destruir. Não, isso não é papel da igreja. O papel da igreja é dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O nosso papel é estabelecer o reino. O meu papel é falar, nesse momento, que Deus está no controle, que Deus vai continuar abrindo as portas, que Deus vai continuar operando milagres, que Deus vai continuar curando as enfermidades, que a igreja vai crescer muitas vezes mais. Deus está acelerando o nosso crescimento, Deus está acelerando as bênçãos, o cumprimento de todas as promessas. Entenda uma coisa, Jesus disse: ainda que passem os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais, jamais passarão. E se você tem uma promessa de Deus na tua vida, saiba, o Senhor vai cumprir a sua promessa sobre você. Essa palavra, ela tem total validade sobre a tua vida. Então entenda algo: se você tem uma promessa, não deixe de sonhar, não deixe de planejar, porque o intuito do diabo nesse tempo é fazer com que nós venhamos a ter um sentimento de que acabou tudo, não é verdade?
é que nós tenhamos um sentimento de que não vai dar tempo da gente criar os nossos filhos, não vai dar tempo da gente realizar os negócios, não vai dar tempo de mais nada. Calma, queridos, está vindo um avivamento sobre o Brasil, está vindo um avivamento sobre as nações. É muito fácil nesse tempo pregar o caos, mas nesse momento a igreja tem que se levantar para dizer: está vindo avivamento, nós vamos prosperar, Deus vai abrir todas as portas. Esse é o momento da gente profetizar, amém? Esse é o momento de você, dentro da sua casa, abrir a sua boca e começar a profetizar, começar a declarar a palavra de Deus. Nós estamos sim, realmente vivendo um tempo escatológico chamado princípio de dores. Nós estamos sim vivendo o cumprimento das palavras, das profecias do profeta Daniel, do profeta Ezequiel. Algumas coisas que estão escritas ali no Apocalipse estão já acontecendo, mas ainda existem coisas para acontecerem. Existe ainda um tempo glorioso da igreja na terra, amém? Repete comigo: ainda existe um tempo, e esse tempo é um tempo glorioso para a igreja na terra, amém? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele vai vir arrebatar, buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja perfeita, uma igreja que está caminhando na glória, uma igreja que está caminhando no poder, uma igreja que está governando sobre a terra, amém? E a igreja ainda não está nesse lugar, mas Deus está enviando o seu Espírito Santo, e está levantando profetas, e eu quero declarar que profetas aqui, desta casa, serão levantados para profetizar nos quatro cantos dessa terra, para dizer que está vindo um grande avivamento, e que vai restaurar todas as coisas, amém? Então a nossa mensagem não é uma mensagem derrotista, não é uma mensagem de que tudo acabou, não é uma mensagem de caos, não é uma mensagem de falência, não é uma mensagem de tristeza, não é uma mensagem do fim, embora nós sabemos que o fim virá, que haverá o arrebatamento, mas ainda não é esse tempo. Existem coisas para acontecerem, existem coisas para Deus fazer na sua vida. Então eu te convido a continuar com os seus planos, a continuar com os seus sonhos, a continuar fazendo tudo aquilo que é bom para a tua família, desejando o bem, desejando o melhor, porque Jesus continua no controle de todas as coisas, amém? E hoje o calendário cristão fala da ressurreição, e nada melhor do que a gente falar de Jesus, desse Cristo ressurreto e poderoso. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, e se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Repete comigo: eu jamais vou me afastar da esperança do Evangelho,
que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Queridos, nós sabemos que Deus, Ele nos amou de uma maneira tal que não se pode quantificar, não se pode medir o amor de Deus, que Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então algo já está garantido para a tua vida: você não vai perecer, a sua casa não vai perecer, porque também existe uma promessa na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então eu vou falar uma coisa para vocês: chegou o tempo da salvação dos seus filhos, chegou o tempo da salvação do seu esposo, da sua esposa, chegou o tempo da salvação nos seus familiares, porque a promessa de Deus, que se nós crermos em Jesus, nós seremos salvos, nós e a nossa casa. Então nós não vamos jamais perecer. Então Jesus, Ele veio, queridos, por um amor inexpressível, não dá para exprimir, não dá para quantificar, não dá para expressar o tamanho do amor de Deus por nós. E Ele veio, Jesus veio como homem. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:6 que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo, veio para o mundo em figura de homem, em figura de humano, e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Então Jesus veio para a terra, e Ele andou nessa terra, Ele caminhou nessa terra fazendo o amor, curando as enfermidades. Ele caminhou nessa terra expressando a glória de Deus. Ele caminhou nessa terra restaurando a visão dos cegos. Ele caminhou nessa terra quebrando grilhões espirituais, libertando os oprimidos do inferno, libertando as pessoas das enfermidades, chamando da vida para a morte, chamando da morte para a vida. Então Jesus, Ele veio aqui para expressar a glória de Deus, expressar o poder de Deus na terra, e Ele cumpriu todo o seu ministério, Ele cumpriu toda a sua obra, como homem. E quando Ele cumpriu todas as coisas, um dia numa reunião, Ele chamou os seus discípulos para partir o pão e tomar o cálice, e disse: nessa noite eu serei traído, um de vós há de me trair. E ali estava Judas, colocando a mão no prato com Jesus, e ali ficou denunciado que seria Judas. E quando Jesus olha para Judas, Ele diz assim: amigo, o que você tem que fazer, faz logo, vá e faça. Olha só a clareza de Jesus. Você não acha que Jesus estava com o seu coração triste, dilacerado, porque um amigo iria traí-lo? Sim, mas aquilo fazia parte de um plano. Então Judas sai, conspira contra Jesus, e Jesus então vai para um lugar para orar. Ele ora, tem o seu suor como gotas de sangue, de tanto sofrimento emocional, e de repente chega Judas com aqueles soldados, e ele cumprimenta Jesus, diz Rabi, beija no rosto de Jesus. E aquele beijo não era um beijo saudando um amigo, mas aquele beijo era um sinal da traição. Olha o nível que Jesus foi traído, olha o nível de conspiração contra Jesus, e tudo isso Ele fez mirando o que? Abençoar a tua vida. Tudo isso Ele fez não desistindo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, para que um dia você pudesse estar ouvindo esta palavra, para que um dia pudesse ter sido alcançado por esse evangelho, e ter recebido dons, graça de Deus, para poder pregar essa mensagem. E Ele sofreu tudo isso, mas a palavra de Deus diz que Ele foi entregue, Ele se entregou como um cordeiro mudo. Não havia palavra de reclamação na sua boca, não havia nos seus lábios nenhum requisitando nada, requisitando direitos, não pediu advogados, não pediu testemunhas favoráveis. Como um cordeiro mudo Ele foi entregue. Ele passou ali pelos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, foi acusado, não deu sequer uma só palavra, foi enviado para Pilatos com a acusação de ser o rei dos judeus. E quando Pilatos se dirige a ele, diz assim: tu és o rei dos judeus? A única frase que Jesus fala em todo momento do seu sacrifício, quando inicia o seu sacrifício, Ele diz assim: tu o dizes. É você quem está falando. Eu nunca me nomeei rei, mas é a tua boca. Tu
o dizes, é a única frase dele. E Pilatos fica impressionado com o silêncio de Jesus, fica impressionado com a postura de Jesus. Ele já havia sido esbofeteado, cuspido, humilhado, ele já havia sofrido, ele continuava ali numa postura como um cordeiro mudo, se oferecendo, se ofertando num altar de Deus. Ele fica impressionado, porque aquela voz falou com o vento, e o vento parou. Aquela voz falou com o morto, e o morto voltou à vida. Aquela voz falou para um leproso ser limpo, e o leproso foi limpo. Aquela voz curou, disse: eu quero curar os seus olhos, e os cegos voltaram a ver. Aquela voz falou com todas as coisas, falou com os peixes, falou com o ar, falou com mortos, falou com pães, falou com Deus, falou com as pessoas, mas aquela voz não defendeu a si mesmo. Por quê? Porque ele estava se ofertando para mim, por mim e por você. Ele não quis se defender. Ele teria muitos argumentos. Jesus teria muita inteligência, muita sabedoria para poder argumentar com Caifás, com Anás, com Pilatos, com qualquer um deles. Ele teria muito poder para chamar os anjos para livrar de tudo aquilo, mas ele não quis isso. Ele se entregou porque ele queria a sua libertação, ele queria a sua alegria, ele queria a sua salvação, ele queria você nesse lugar, nem no Senhor, guardado no amor dele. Ele não desistiu por amor a você. Dá para repetir isso? Jesus não desistiu por amor a mim. Amém? Ele não desistiu. Então Pilatos não tem muito o que falar. De repente a mulher de Pilatos invade aquele auditório onde Jesus estava sendo julgado. Diz para ele: olha, Pilatos, não te atentes contra ele, não faça nada a esse homem, porque nessa noite eu fui visitada por anjos, eu tive visões, fui muito incomodada, porque esse homem ele é muito justo, não coloque as suas mãos nele, não faça nenhum mal. Então Pilatos lava as mãos, entrega Jesus aos soldados romanos. O povo, a multidão, então clama para que um outro fosse liberto no lugar dele, e Barrabás é solto no lugar de Jesus. Os soldados maltratam Jesus, eles arrancam as roupas de Jesus. Jesus sofre a ignomínia, que é a vergonha pública. Ele é humilhado publicamente, porque rasgam as vestes dele, eles ficam nu. Eles colocam um manto sobre Jesus, eles pegam um caniço, batem em Jesus, colocam uma coroa de espinhos nele, e eles se prostram diante de Jesus, zombando: está aqui o rei dos judeus. E começam a chicotear Jesus, entregam a Jesus: a minha cruz, a tua cruz, a minha cruz, a tua cruz, Jesus já levou. Ele levou o peso da cruz, ele levou aquilo que envergonharia a minha vida, que envergonharia a sua vida. Jesus já levou todo o nosso opróbrio, e por isso nessa tarde, em nome de Jesus, eu já quero profetizar que opróbrios vão desaparecer da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Você não será envergonhado. Todos os que se levantarem contra você, todos os que conspirarem contra você, diz a palavra de Deus em Isaías 41, que serão envergonhados e confundidos. Então toma posse dessa promessa. Romanos capítulo 8, verso assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que vai levantar acusação? Se Deus é aquele que morreu por eles, Jesus morreu por eles e também ressuscitou por eles. Então não tem ninguém que possa sustentar uma acusação contra você, sustentar uma conspiração contra você. E o Espírito Santo está me dizendo que algumas conspirações serão reveladas, algumas conspirações contra a tua vida, alguns planos malignos serão desvendados, planos malignos estão sendo destruídos nesse momento. Tudo aquilo que o Satanás tinha planejado contra você, contra a sua vida, Deus está destruindo, porque ninguém pode sustentar a acusação contra você. Você é um escolhido de Deus. E Romanos 8,32 diz assim: se Deus não poupou o seu próprio Filho, como também não nos dará juntamente com Ele gratuitamente todas as coisas? Você pode ter todas as coisas, sabe por quê? Porque Deus já deu o melhor por você, e se você está com Jesus, Ele vai te dar gratuitamente, juntamente com Ele, todas as coisas. Eu não sei o que você está querendo, o que você veio buscar nessa tarde, nós não sabemos,
Mas Deus conhece o seu desejo, Deus conhece o que está no teu coração, aleluia, Deus sabe, e Ele está dizendo sim e amém. Quantos creem nessa palavra? Não sou eu que estou garantindo isso, é a palavra, porque nele está o querer e o efetuar, e a realização de todas as promessas, de todas as coisas boas. Ele já diz sim e amém. Então a palavra para você nessa tarde é sim e amém. O Senhor é com você, o Senhor é por você. Ah, pastor, mas eu pequei, eu tenho algumas falhas, eu tenho algumas coisas erradas. Pastor, eu estou com a cabeça cheia de acusação, de condenação. Seja livre disso em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz em 1 de João, no capítulo 2, verso 2, que Ele foi a propiciação por todos os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por todos os pecados da humanidade. Ele já foi a propiciação, a oferta, Ele já foi aquilo que pagou o preço. Então você não precisa ter acusações, e você pode ser liberto do pecado hoje. Como? Crendo na graça de Deus. O que nos liberta do pecado não é a religiosidade, o que nos liberta do pecado é crer na graça, é crer naquilo que Ele fez, porque a graça diz assim, que nós estamos mortos para o pecado, amém? Repete comigo: eu estou morto para o pecado, porque a graça me diz. Amém? Quantos creem nisso? A palavra de Deus diz que nós estamos mortos para o pecado. Então por que você está lutando contra o pecado, se você está morto com ele? Pare de lutar com aquilo que está morto, e tome posse da santidade, tome posse da justificação, tome posse da obra que Cristo fez na cruz por tua vida. Amém? A questão da libertação do pecado é uma mudança de mentalidade, que sai da culpa, da condenação, e vai para a justificação, e vai para a palavra, vai para o amor, e vai para o dom da justiça, porque a palavra fala que aquele que não tinha pecado algum, foi feito pecado no meu e no teu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora levanta as mãos assim, o diabo não gosta disso, eu quero que você faça isso perfeitamente agora, diz assim: obrigado, Pai. Bem forte: obrigado, Pai, porque eu posso estar na sua presença, te chamando de Pai. Sem medo eu estou, sem complexo de inferioridade, sem nenhuma condenação. Eu posso te chamar de Pai, porque Jesus foi feito pecado no meu lugar. Então eu recebo do Senhor a ativação do dom da justiça, e eu declaro pela fé na sua palavra: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Aplaude Jesus por isso. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então Jesus, Ele fez toda essa obra como um cordeiro mudo, sem questionar. Ele se entregou, Ele se ofertou, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, porque Ele poderia muito bem se safar de todas essas coisas, mas Ele olhou você, Ele lembrou de você, Ele lembrou da sua história, Ele lembrou da sua família, Ele lembrou desse ministério, Ele lembrou da minha vida, Ele lembrou da vida do Brasil, dessas nações, Ele lembrou de cada ser humano que estaria vivendo, que estaria presente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E Ele não desistiu. Para quê? Para que nós pudéssemos vencer todas as coisas. Amém? Então Ele se oferta, Ele está na cruz, e mesmo na cruz, com seu corpo dilacerado, ferido, humilhado, zombado, nu, sofrendo vergonha pública, mesmo ali Ele não reclama de nada. E a palavra de Deus diz em João capítulo 19, que Ele observou que todas as coisas já estavam sendo consumadas. Ele, lá João 19 diz que Ele falou assim: Jesus, observando que tudo já estava concluído, disse: tenho sede. Quando Ele observa que acabou todas as coisas, que acabou todo o preço, que o preço já estava pago, que Ele já havia absorvido sobre o seu corpo todos os pecados, todas as maldições, todas as enfermidades. Você sabia que Mateus capítulo 27 diz que houve escuridão por 3 horas, do meio-dia até as 15 da tarde, houve
escuridão por 3 horas, e naquele momento de escuridão, Jesus estava recebendo sobre o seu corpo os pecados de toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, até aqueles que vão nascer, já vão nascer perdoados, porque Ele absorveu sobre si todos os pecados, e a natureza então ela responde com uma escuridão, e aquela escuridão também representava que Deus estava se afastando de Jesus na cruz. Deus estava virando as costas para Jesus, Deus estava desprezando Jesus na cruz do Calvário, para que você jamais fosse desprezado pelo Senhor. Vou te falar uma coisa, você jamais é desprezado pelo Senhor, nem nos momentos que você está falhando, nem nos momentos que você está pecando, nem quando as pessoas estão julgando você, Ele jamais te abandona, porque Jesus já pagou o preço até do desprezo de Deus. E quando Ele sente aquele vazio, Ele sente aquela falta, Ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? E quando Ele tem sede, um soldado corre até uma latrina romana, pega uma esponja que limpava a latrina romana, pega um vinagre que desinfetava aquele banheiro dos soldados romanos, não pegou ali do lado, não foi uma coisa limpa não, a palavra fala que o soldado saiu correndo, pegou um caniço, pegou uma esponja, é a esponja que limpava a latrina dos banheiros dos romanos, e aquele cara embebeda um vinagre horrível, um vinagre feito de vinho de uvas verdes, que Jeremias profetiza que quem tomasse aquele vinho, embotava os seus próprios dentes. Então Jesus recebe aquela esponja e toma aquele vinagre, daquela esponja suja e imunda, por amor a você, por amor a mim. E depois que Ele faz isso, Ele diz: Tetelestai, paguei a conta, está consumado. Jesus entrega o seu Espírito. Mas a obra de Jesus não para aí. A palavra de Deus diz que Ele foi às partes mais baixas da terra. Jesus foi condenado ao inferno para que você não fosse condenado ao inferno. Jesus foi condenado ao inferno para que eu não fosse condenado ao inferno. E Jesus chega no inferno como alguém condenado. E há uma celebração no reino do inferno. O diabo está em festa, porque na cabeça do inferno eles haviam vencido Deus, vencido o Filho de Deus. E Jesus jamais governaria, porque o grande desejo do diabo, queridos, até hoje é governar a terra. Mas o governo da terra foi prometido a Jesus e a sua igreja, você sabia disso? Foi prometido a Jesus e a sua igreja. Então o diabo jamais vai governar a terra. Enquanto nós estivermos aqui e o Espírito Santo estiver neste planeta, o diabo não vai governar a terra. Então Jesus chega ali como morto, é uma celebração. Mas Salmo 68 diz que houve um brado no meio do inferno dizendo que ergue-se o eterno, que Deus se levanta, e Jesus levantou no meio do inferno. Aleluia. Eu fico imaginando a cena, os principados, potestades, dominadores dizendo: nós não tínhamos matado esse cara, nós não tínhamos vencido ele, agora ele está vivo e dentro da nossa casa. E naquele momento a palavra fala que carruagens, Salmo 68:17 diz que carruagens, milhares de carruagens entram naquele lugar e começa um desfile triunfal dentro do inferno. E a palavra diz que o Senhor Jesus expôs ao desprezo os principados, as potestades, os demônios, humilhou o inferno dentro da casa dele, humilhou Satanás dentro da casa dele. Ele vai aos espíritos em prisões. 1 Pedro capítulo 3 versos 19 e 20 diz que ele pregou para a geração de Noé, que foi condenada nas águas do dilúvio. Naquele lugar também, no lugar chamado seio de Abraão, estavam os justos da antiga aliança, porque ninguém tinha chegado aos céus ainda, porque Jesus não tinha redimido, não tinha liberado para eles a redenção. Jesus prega aos espíritos em prisões, prega para os justos e diz: vocês agora estão justificados, se preparem, nós vamos para casa. E é uma grande celebração dentro do inferno. E a palavra de Deus diz que ele levou o cativo, o cativeiro subiu ao alto, ele levou os prisioneiros do inferno, inaugurou os céus com uma multidão. Com toda a geração de Noé, não ficou um no inferno. Com todos os justos, imagina a celebração e a vitória. E quando ele faz isso, a palavra fala que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Diz assim: Jesus
colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E esse é o verso que nós estamos lendo aqui, esse capítulo que nós lemos aqui, de Colossenses capítulo 1. A vitória triunfal, quem é Cristo, agora Ele é o cabeça da igreja. Agora todas as coisas estão reconciliadas, as coisas visíveis e invisíveis, as coisas terrenas e celestiais, as coisas naturais e as coisas espirituais, sejam tronos, sejam soberanias, tudo pertence a Ele. Repete, tudo pertence a Jesus. Queridos, no meio dessa loucura de pandemia, lockdown, seja aquele nome que eles estão dando aí, Jesus continua o cabeça de todas as coisas. Jesus continua o cabeça das nações. Jesus continua o cabeça sobre a natureza, sobre tudo. Jesus é o cabeça. E a palavra fala que por causa do seu sangue, Ele reconciliou todas as coisas. Deus não está mais desassociado do natural. Ele fala aqui que Ele reconciliou as coisas visíveis com as coisas invisíveis, as coisas naturais com as coisas celestiais, as coisas terrenas com as coisas espirituais. Isso fala o quê? Que Deus tem plena comunhão com você, no que você está fazendo. Deus tem plena comunhão com os seus negócios da terra. Deus tem plena comunhão com o natural. Ele não está mais afastado, porque Ele pagou o preço. Que afastava Deus era o pecado de Adão. O que afastava Deus da humanidade, afastava Deus do natural, afastava Deus da terra, era o pecado de Adão. Mas agora Jesus pagou o preço. Jesus removeu a culpa, Jesus removeu a condenação, Jesus removeu o julgamento, Jesus pagou o preço. Nós não somos mais escravos do diabo, nem escravos do pecado. Então Deus pode ter plena comunhão com o natural. E se você crer nesta palavra, Ele quer manifestar a tua glória, Ele quer manifestar a glória dEle na sua casa e em tudo que você está fazendo. Por quê? Porque a palavra fala que enquanto aquele sangue escorria do corpo de Jesus, Ele tocava a terra, estabeleceu-se a paz através do seu sangue. Repete comigo: a paz foi estabelecida através do sangue de Jesus. A obra não termina aí. Então eu te falei da vida de Jesus um pouco, resumidamente, da sua via crucis, do seu sacrifício na cruz, da obra de Cristo dentro do inferno, e a palavra fala que Ele subiu ao alto e deu dons aos homens. E quando Ele dá dons aos homens, Ele se reparte mais uma vez. Eu costumo ensinar isso: Jesus se reparte duas vezes. A primeira vez que Jesus se reparte, Ele se reparte na sua carne, na cruz do Calvário. E nós representamos isso ao comer do pão e beber do cálice, amém? Essa é a primeira vez que Ele se reparte. Mas a segunda vez que Ele se reparte num Espírito ressurreto e poderoso. E a palavra fala que Ele deu dons aos homens, e Ele se repartiu em quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, operadores de milagres, ou aqueles que estão no ministério do socorro, aqueles que governam, aqueles que falam línguas. Ele se repartiu dando dons, amém? Agora eu pergunto para você: cadê o pedaço de Jesus na tua vida? Onde estão os dons? Olhe para a pessoa do seu lado: cadê os seus dons? Ele se repartiu dando dons. Você é alguém no corpo de Cristo. Existe um lugar para você no corpo de Cristo. Existe um lugar para você na vida ministerial. Existe um lugar para você. Talvez você não seja como eu, como o pastor Gerson, que temos que pregar, dirigir cultos, igrejas, liderar uma igreja, mas de repente você tem um ministério do socorro. Você alimenta as pessoas, você visita os enfermos. De repente você está no ministério de socorro como intercessor. De repente você está no ministério de socorro adorando a Deus como ministro de louvor, porque você está socorrendo o corpo. De repente você está no ministério de socorro e Deus começa a te enriquecer para abençoar. E eu estou declarando que o avivamento que está vindo, ele vai ativar o ministério do socorro para levantar muitos milionários no reino de Deus, para esse último momento da igreja na terra. Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Então Ele se repartiu dando dons. Então você tem algo, você é alguém, você tem um propósito. Existe uma história de Deus para você. E nessa tarde, isso precisa ser ativado. Amém? Nessa tarde,
esses dons precisam ser ativados. Ele não se repartiu à toa. Ele não se repartiu para que você ficasse passivo diante de tudo que está acontecendo. Ele não se repartiu num espírito ressurreto poderoso para que você não fosse resposta. Eu vou falar uma coisa para você: quando você entra dentro do seu chamado, quando você começa a executar o seu propósito, você não fica procurando mais resposta, mas você se tornou uma resposta. As pessoas vão até você, vão procurar respostas. As pessoas vão querer que você coloque as mãos sobre a cabeça delas para que elas sejam curadas. As pessoas vão procurar você porque elas estão desesperadas e elas olham para você e sabem que você tem algo diferente. O que é isso? É parte de Cristo vivendo em você. É um pedaço de Jesus na tua vida. Todos nós temos algo de Jesus. Todos nós temos algo do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte desse corpo vivo, glorioso, que é a igreja do Senhor Jesus na terra. E tudo aquilo que Ele conquistou de poder, de glória, de domínio, Ele deu à igreja. Efésios capítulo 1, verso 27, verso 21 diz que depois que Ele conquistou todas as coisas, depois que se manifestou nele a suprema grandeza do poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, colocou ele no alto, assentado sobre todas as coisas, e recebeu toda a autoridade, todo o domínio. Ele fala assim: eu dei à igreja, que é o meu corpo, que preenche todas as coisas, que corresponde e responde todas as coisas. Abra sua Bíblia, eu quero te mostrar isso. Efésios capítulo 1. 1:20 de Efésios, olha o que diz, aleluia, o qual excedeu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Quem é a igreja aqui? Então Ele deu para você. Agora o verso 23, o que é a igreja? A igreja é o seu corpo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Agora me fala uma coisa, querido: por que é que você está desesperado? Por que é que você está com medo? Por que é que você está inseguro? Por que é que você acha o fim, que é o fim de tudo? Por que é que você acha que acabou, que Deus não vai fazer mais nada na terra? Por que você acha essas coisas? Por quê? Porque você não está entendendo quem você é, você não sabe quem você é, mas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está te despertando para a realidade de quem você é igreja, a plenitude daquele que preenche todas as coisas, a plenitude daquele que tem o poder de todas as coisas, a plenitude daquele que responde a todas as coisas e a todas as circunstâncias. Diz: eu sou a igreja. Aleluia. Você é a igreja. Então existe um poder maligno governando a terra? Sim, existe poder maligno. Nunca foi tão claro nos nossos dias o papel da nova ordem mundial. Todo mundo está sabendo disso. Estão governando, estão fazendo um caos na terra, estão desejando destruir as pessoas, estão desejando matar as pessoas, destruir as empresas, destruir as nações, jogar as nações na pobreza, como já vimos. A Venezuela já está na pobreza, a Argentina já está entrando numa pobreza, a Coreia do Norte já está destruída há muitos anos, Cuba já está numa destruição de muitos anos, e eles querem que todas as nações fiquem no mesmo patamar. Mas olha, eu quero falar uma coisa: a igreja ainda está na terra. Repete comigo: a igreja ainda está na terra. Mais uma vez: a igreja ainda está na terra. Em Romanos capítulo 4, verso 13 diz assim: que a Abraão e aos seus descendentes foi feita a promessa de que eles seriam herdeiros do mundo. Vou repetir. Romanos capítulo 4, verso 13, foi feita a promessa a Abraão e aos seus descendentes, que eles seriam o quê? Herdeiros do mundo. Então, querido,
Está na hora da gente governar. Quantos estão comigo? Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja acabar com essa festa do inferno. Está na hora da igreja abrir a boca e profetizar. Está na hora da igreja pegar a sua postura, as suas armas espirituais. A palavra de Deus diz que as nossas armas são espirituais e não carnais, e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então está na hora da gente se posicionar como corpo de Cristo, e começar a profetizar sobre esta nação, a profetizar sobre esta comunidade, a profetizar sobre os governos, a profetizar sobre as nações, a profetizar sobre você mesmo, sobre a sua casa, e tudo isso começa com você sozinho, no seu quarto. Feche a porta do teu quarto. Mateus capítulo 6, verso 6, nunca foi tão importante e tão ativado nos nossos dias. Feche a porta do seu quarto. Ore secretamente ao teu pai, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. E ali no seu quarto, na sua intimidade, que você, sabendo de todas as verdades que eu preguei hoje, sabendo que você é a igreja, que você tem poder, que você tem autoridade, que você tem parte de Jesus vivendo na sua vida, você tem parte de Jesus, um dom de Cristo vivendo em você. Existem muitas funções no corpo de Cristo. Além dos 5 ministérios, existem as 8 operações do corpo de Cristo, e você está inserido ou nos 5 ministérios, ou em uma das 8 operações do corpo de Cristo. Encontre o seu lugar, e seja quem Deus decidiu que você é. Decida ser aquele que Deus já escreveu uma identidade poderosa, porque nada vai te parar, você vai se tornar uma pessoa irresistível. Aí você fecha a porta do seu quarto, e começa a confrontar o inferno. Porque a palavra diz que você é a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Efésios 1:23 diz que a igreja é a plenitude daqueles que preenche todas as coisas. A igreja é a plenitude daquele que tem todo o poder. A igreja é a plenitude daquele que responde a qualquer situação e a qualquer circunstância. Então fecha a porta do seu quarto, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não somos partidaristas, nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós servimos a Deus, amém? Nós queremos o bem das nações e o reino de Deus estabelecido. Nós não lutamos por bandeira e por partido nenhum. Nós não somos sectaristas. Mas é lá naquele quarto com a porta fechada que você vai confrontar. Amém? Aí você fala assim: tem uma enfermidade na minha casa, tem gente doente na minha casa, tem gente doente na minha igreja, tem gente doente na minha comunidade. Mas a palavra de Deus diz: certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu vou para a guerra, eu vou pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra na minha boca, eu vou confrontar. Tem doença na tua casa, e você vai levantar as mãos e falar assim: obrigado, Pai, nós somos curados. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, obrigado, porque a enfermidade está sendo repreendida. Nós somos curados, nós somos sarados. Na minha casa não tem enfermos. Eu repreendo o espírito de enfermidade dentro da minha casa. Eu blindo a minha casa com a tua palavra, com o teu sangue. Eu blindo a minha casa com a tua palavra, Senhor, e a tua palavra está na minha boca, e eu provoco o confronto, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, nós somos sarados. Obrigado, nós somos sarados. Obrigado, nós somos sarados. Eu não sei quanto tempo você tem que ficar no seu quarto lutando, repreendendo, usando a espada do Espírito para acabar com a enfermidade na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade. Mas por favor, Deus espera que você faça isso. Deus espera que você se levante, feche a porta do seu quarto, não fique assistindo televisão, não fique contando quantos mortos morreram no dia, mas que Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a voz da igreja. Deus está esperando ouvir a voz da igreja, porque a igreja é a plenitude daquele que responde a todas as coisas. É assim que nós vamos
curar os enfermos, é assim que nós vamos vencer essas enfermidades, é assim que nós vamos esvaziar os hospitais, é assim que nós vamos diminuir o número de mortos, é assim que não vai haver desgraça na nossa nação, porque a igreja se levantou para pelejar. Queridos, nós não podemos permitir, nós temos o poder, nós temos a palavra. Pastor, eu estou sem dinheiro. Vai para o confronto, fecha a porta do teu quarto e confronta, fecha a porta do teu quarto e começa a falar: obrigado, Pai, porque eu sou rico, obrigado, Pai, porque eu sou próspero, porque a sua palavra diz, segundo Coríntios capítulo 8, verso 9, que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de todos nós, se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Obrigado, Pai, porque eu sou rico, obrigado, Pai, porque a sua igreja é rica, nós somos prósperos. Se você quiser outro verso, vai para Provérbios capítulo 8, verso 17. Eu amo aos que me amam, e aqueles que me procuram me encontram. Riquezas e honras, bens duráveis e justiça estão comigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque eu te busco, eu te amo, o Senhor me ama, eu te encontro, e quando eu te encontro, eu recebo de ti riquezas, honras, bens duráveis e justiça. Obrigado, Pai, porque eu te amo, e o Senhor me ama, e quando eu te busco, eu te encontro, e quando eu te encontro, eu recebo do Senhor riquezas, honras, bens duráveis e justiça. Fique lá no teu quarto, até que a situação seja revertida. Pastor, eu tenho contas para pagar. Filipenses capítulo 4, 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Pai, porque as minhas necessidades são supridas e as minhas contas estão pagas. Aleluia. Eclesiastes 2 e 26, o Senhor dá sabedoria, conhecimento e alegria ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ajunte, amontoe e dê ao bom sobre a sua casa. Obrigado, Pai, porque eu recebi do Senhor sabedoria, conhecimento e alegria. Isso significa que você não vai trabalhar muito para ter pouco dinheiro, você vai trabalhar pouco para ter muito dinheiro. Amém? Palavra. E quando você começa a profetizar a palavra dentro da sua casa, você começa a mudar as coisas. Você começa a mudar a atmosfera, você começa a mudar por dentro, você se torna um vitorioso por dentro, e quando você vence por dentro, você está pronto para vencer por fora. Amém? Para finalizar, pastor, eu estou com as portas fechadas. Aí eu te dou o endereço de Isaías 45, você vai lá e fala: obrigado, Pai, porque o Senhor me ungiu, obrigado, Pai, porque o Senhor me tomou pela sua mão direita. O Senhor foi à frente de mim, o Senhor endireitou os caminhos tortuosos, o Senhor abriu as portas para mim, o Senhor esmiuçou os ferrolhos de ferro, destruiu as portas de bronze e me levou para um lugar onde tem riquezas encobertas e tesouros escondidos. Obrigado, Pai, porque as portas estão abertas. Obrigado, Pai, porque as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Amém? Quantos estão prontos para o confronto? Essa palavra ela veio para te dar armas. Essa palavra ela veio para te posicionar como um guerreiro, como uma guerreira, para você partir para o confronto. E o confronto da igreja não está na rua. O confronto da igreja não está em fazer baderna na rua. O confronto da igreja é Mateus capítulo 6, verso 6. Vai para o teu quarto, provoca o confronto. O confronto da igreja está aqui quando nós nos reunimos. Graças a Deus, foi nos dado o direito de estarmos aqui. Vamos continuar orando, para que esse direito não seja tirado de nós. Aqui, todos nós juntos. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos confrontar juntos. Aleluia. Nós vamos confrontar juntos, porque a palavra de Deus diz que nós marcharemos contra as portas do inferno e elas não prevalecerão. Então, queridos, acabou o medo, amém? Acabou o medo. Repete comigo: acabou o medo. Eu sou igreja. Fala de novo: acabou o medo. Eu sou igreja. Acabou o medo. Eu sou igreja. Nós vamos para o confronto. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a situação dos seus familiares,
De repente você tem familiares internados. Eu recebi antes de vir para cá um pedido de oração do meu amigo Pedro, aqui de Salvador, para nós orarmos pelos avós dele. Nós vamos orar juntos, eu vou apresentá-los aqui em oração. Talvez você tenha amigos e parentes hospitalizados, mas é agora que você vai tirar eles de lá, amém? Você vai confrontar. Mas para isso, você precisa estar ativado de poder, ativado de unção. Aleluia. E há uma presença aqui, há uma unção de Deus nesse lugar, que te posiciona como um guerreiro, como uma guerreira, que te posiciona como alguém que tem poder, como alguém que tem autoridade, como alguém que pode emitir decretos. O teu decreto é mais poderoso do que um decreto de um ministro da justiça. O teu decreto é mais poderoso do que o decreto de um presidente da república. O decreto que a igreja faz, os reinos tremem, principados e potestades tremem, principados e potestades ficam confusos, principados e potestades eles recuam. Então está na hora da gente emitir decretos, decretos de vitória, de prosperidade, decretos de avivamento, decretos de restauração e de restituição. Aleluia. Enquanto nós adoramos, eu te convido a por alguns minutos orar no Espírito Santo. Comece a orar no Espírito Santo, orar em outras línguas, todos em nome de Jesus, orando em línguas. Enquanto os ministros adoram você, ora em línguas. Ah, pastor, eu não sei falar em línguas. Feche os seus olhos agora onde você está e receba agora essa ativação do Espírito. Abra sua boca e comece a falar em línguas pela fé. A palavra que vier ao teu coração, comece a liberar essa palavra. Isso, Pai. Toma conta desse ambiente, Jesus. Toma conta desse lugar, Jesus. Jesus está vivo. Ele é o Cristo ressurreto e poderoso. Isso, esse é teu momento com o Senhor. Agora nesse momento começa a confrontar. Confronte, libere a palavra, comece a profetizar sobre a sua vida financeira, comece a profetizar sobre a saúde, comece a apresentar aqueles que te pediram oração. Lembra daqueles que estão hospitalizados. Comece a profetizar, comece a declarar a palavra de Deus. Oh, Pai, como igreja nós confrontamos o inferno, como igreja nós confrontamos toda a malignidade, toda a maldade dos homens, toda a maldade dos governos, toda a maldade dos reis, toda a maldade daqueles que estão, Senhor, por trás de toda essa conspiração. E declaramos a tua igreja livre, declaramos a igreja governando, declaramos a igreja marchando, declaramos a igreja avivada. Nós veremos dias de glória, queridos. Nós veremos dias de glórias nessa nação. Nós veremos dias de glória nesse lugar. Pastor Gerson, se prepare para dias de glória. Se prepare para dias de glória. Deus está tocando nas tuas patentes. Novas patentes, nova autoridade. E o Senhor vai te revelar aquilo que Ele está te falando nesse momento. Uma nova autoridade. Um tempo de ampliação, um tempo de crescimento, um tempo de você alcançar outros estados no Brasil, um tempo de você pisar nas nações para profetizar, porque Ele te levantou como voz profética nas nações. Seja abençoado em nome de Jesus. Levante as suas mãos, queridos. Oh Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos.
Obrigado por toda a tua obra na cruz. Obra perfeita, obra perfeita, obra perfeita, obra que nos posicionou como autoridades, obra que nos colocou assentados em regiões celestiais em Cristo, e nós te glorificamos por isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Jesus, o plano perfeito. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério Aleluia. da graça que me Plano perfeito, o plano que nunca deu errado, o plano que jamais vai dar errado. Todo o plano de Deus na sua vida é um plano perfeito que jamais dará errado. Vou repetir: todo o plano de Jesus na sua vida é um plano perfeito que jamais dará errado. Jamais dará errado, jamais será frustrado, jamais será impedido. Oh, te glorificamos, Pai. Aleluia. nome sobre todos veio para salvar. Ele me salvou. Aleluia. Aplaude a Jesus com alegria, com muita alegria, com muita alegria. Graças a Deus.